Boa noite, pessoal. Meu nome é Jéssica, eu sou anestesista do Hospital Santa Helena, do Grupo Cadam, e venho hoje apresentar o protocolo de dor pós-operatória e trazer algumas atualizações e também apresentar o protocolo para os nossos colegas novos. A definição de dor, segundo a Associação Internacional para o Estudo da Dor, a IASP, é uma experiência emocional e sensorial desagradável associada a um dano tecidual real ou potencial. E é sempre uma experiência subjetiva, pessoal, que é influenciada em graus variáveis por fatores biológicos, psicológicos e sociais. A dor aguda pós-operatória é a queixa mais frequente no pós-operatório e impõe uma atuação direta da equipe da anestesiologia na busca de proporcionar o máximo conforto possível ao paciente submetido aos procedimentos cirúrgicos. Trouxe alguns dados para vocês, que são nossos indicadores de qualidade, que são dados colhidos pelas nossas enfermeiras, a Lígia e a Carol, e mostram aqui os pacientes que sentiram dor no pós-operatório e necessitaram de medicação, né? Que no caso foram 10%, e 50% desses pacientes estavam na RPA. Já os indicadores da maternidade, apenas 5% das pacientes referiram dor e 60% das pacientes referiram dor na RPA. Então, pessoal, o nosso protocolo ele tem a finalidade de orientar as equipes e padronizar as rotinas para a prevenção e o controle adequado da dor no pós-operatório, reduzindo assim as complicações através do estabelecimento de metas no perioperatório, possibilitando assim uma menor incidência de complicações. E o nosso objetivo principal é trazer uma maior satisfação do paciente, né, diminuir o sofrimento dele, gerar uma mobilização precoce, assim, além de promover uma maior satisfação do paciente, a gente também reduz o tempo de internação e gera menos gastos hospitalares. O nosso protocolo abrange paciente em pós-operatório, tanto em unidade de internação como unidade de terapia intensiva. A escala que nós usamos para avaliar os pacientes, tanto na RPA como na unidade de internação, é a escala visual analógica, né? Conhecida por todos aqui, que classifica os pacientes com dor leve de 0 a 2, dor moderada de 3 a 7 e dor intensa de 8 a 10, no grau de intensidade. Como já é de nosso conhecimento, a dor pós-operatória aguda, quando ela não é tratada adequadamente, pode trazer algumas complicações, né, como pneumonia, isquemia do miocárdio, náusea e vômitos, ilho paralítico, além de tudo isso, aumentar o tempo de internação, tanto pela dor como pelas complicações que ela causa. Além do que, é um grande fator de risco, né, para a incidência de dor crônica após o processo de dor aguda, né, no pós-operatório. E estima-se que cada aumento de 10% no tempo em que o paciente fica com dor no pós-operatório aumente o risco em 30% de ter uma dor crônica. Nós trazemos também no nosso protocolo o conceito de analgesia preventiva, que na verdade é um conceito mais atual, diferente do conceito que nós já conhecemos de anestesia preventiva, né? Que na verdade a analgesia preventiva ela engloba a analgesia preemptiva. A analgesia preemptiva ela já é conhecida por todos nós, porque nós já usamos no nosso cotidiano, e é definida como analgesia iniciada antes do estímulo cirúrgico. Então, nós usamos anestésicos e analgésicos antes da incisão cirúrgica, né? Diminuindo assim a produção de substâncias inflamatórias. Porém, mais atual dentro da analgesia preventiva é a analgesia multimodal,
onde nós utilizamos várias classes de fármacos, né, anestésicos locais, opioides, alfa-2 agonistas, ketamina, né, que a gente já conhece, para cercar a nocicepção por todos os lados, né? Nós sabemos que a nocicepção ela é um mecanismo bem complexo e envolve várias vias. Então, por isso, nós usamos várias medicações para cobrir todas essas vias, né? Reduzindo assim a intensidade da dor, também tendo um efeito poupador de opioides, reduzindo assim os efeitos colaterais dos opioides, né? Como nós já conhecemos, náusea e vômitos, prurido, e promovendo assim também uma maior satisfação dos pacientes. Então, retomando o conceito de analgesia preventiva, que está inserida dentro da analgesia preventiva, é a analgesia em que nós administramos várias classes de medicações, né? Anestésicos locais, sistêmicos, antes do estímulo nociceptivo. Assim, a gente diminui a produção de substâncias inflamatórias e outras substâncias liberadas localmente que produzem uma hiperalgesia periférica, que é a hiperalgesia primária, que ela ocorre logo após a incisão e ela acaba gerando uma hipersensibilização central se não for controlada, se não for tratada de forma adequada. E com a analgesia preemptiva, a gente consegue diminuir essa produção local de substâncias inflamatórias. Então, a vantagem de fazer preventivamente é diminuir a sensibilização periférica e central. Já a hiperalgesia secundária é aquela que ocorre horas a dias após o insulto orgânico, e se a hiperalgesia primária ela não for tratada de forma adequada, essa hiperalgesia secundária vai durar por longos períodos e até se tornar crônica, né? Para a escolha do melhor método analgésico, todos os pacientes devem ser questionados quanto à presença de dor crônica ou dor prévia. Deve ser avaliado o porte cirúrgico, o potencial desencadeador daquela cirurgia, o limiar individual de cada paciente e o nível de compreensão de cada paciente. O nível de compreensão é muito importante, principalmente naqueles pacientes que vão ficar com analgesia contínua, como a PCA, pois eles mesmos vão manipular a bomba, podendo dar algum bolo de analgésico. Eu vou explicar mais na frente. E as condições clínicas e eventuais contraindicações para as técnicas anestésicas também devem ser avaliadas. As técnicas analgésicas são conhecidas por todos nós como analgesia venosa e os bloqueios. E nesse protocolo nós iremos dar ênfase principalmente nas técnicas com catéteres contínuos, tanto peridural como os bloqueios periféricos, além da PCA. Para nos auxiliar no manejo farmacológico nos pacientes com dor, a OMS desenvolveu essa tabela, classificando a dor em degraus, onde a dor leve está no degrau 1 e nós utilizamos os analgésicos simples e AINES, né? A dor moderada, que é o degrau 2, onde utilizamos os mesmos analgésicos, adicionando os opioides fracos. A dor intensa, que está no degrau 3, onde utilizamos os mesmos analgésicos do degrau anterior, adicionando os opioides fortes, e o degrau 4, que é o mais novo, que é a dor refratária à farmacoterapia, onde nós podemos utilizar os procedimentos intervencionistas, como os bloqueios periféricos, né? A escolha da medicação, ela sempre é levada, sempre se é levada em conta a intensidade da dor. E aqui vamos falar sobre a menina dos olhos desse novo protocolo, que é a analgesia controlada pelo paciente, né, a PCA, que tem sido uma importante ferramenta
para nós anestesiologistas na assistência perioperatória, principalmente nos pacientes que fazem cirurgia de grande porte, como tem sido utilizado muito nas cirurgias torácicas, cirurgias abdominais de grande porte, né? E a gente consegue diminuir o tempo entre o evento doloroso e a administração da droga, né? Esse interstício. Através de uma infusão contínua, a gente consegue manter o nível sérico da medicação constante e o paciente consegue ainda fazer alguns bolos, né? Depende da programação da bomba. E assim a gente tem menos efeitos colaterais também. Essa é a nossa bomba de PCA. Toda vez que ela for acionada, ela vai pedir um código, que pode ser qualquer um desses dois do slide, e ela exige algumas configurações, né? A forma de infusão contínua que a gente mantém é o fluxo, que é calculado em ml/hora. O bolus é aquele que o paciente consegue fazer através desse controle que aparece na foto. O intervalo é o tempo que o paciente consegue fazer entre um bolus e outro, e o limite é o tanto de medicação que ele consegue fazer em 24 horas, né? Juntando tanto a infusão contínua quanto o bolus. Esse é o limite. Aqui estão alguns exemplos das modalidades mais utilizadas da PCA. No nosso serviço, a mais utilizada é a peridural, né, que a gente tem utilizado bastante nas cirurgias torácicas e abdominais. A PCA venosa, ela pode ser usada também, mas não se recomenda a infusão contínua. E a PCA perineural, a gente também já fez alguns procedimentos em nervos periféricos, como o ciático e até o PENG. Com a infusão contínua e mais a adição da PCA. Estão aqui alguns exemplos de soluções que são utilizadas na PCA. Vocês podem ver depois com calma no nosso protocolo. E aqui eu pus em destaque a PCA peridural, que é o que nós mais temos utilizado, a solução de Hope a 0,1%, e fentanil na concentração de 4 microgramas por ml, onde pegamos 25 ml de fentanil, mais 40 ml de Hope a 0,75, mais 235 ml de soro fisiológico, chegando ao total de 300 ml. E aí chegamos à concentração de Hope a 0,1 e fentanil a 4 microgramas por ml. Outra solução de destaque também seria a PCA perineural, que nós também já utilizamos, onde utilizamos a Hope a 0,2%. A PCA venosa, como já havia falado, não é indicada a infusão contínua, então nós deixamos a dose apenas para bolos. Agora, alguns exemplos de procedimento, né? Vamos começar pelo tórax, que é onde temos utilizado ou a PCA peridural, ou apenas a peridural com catéter, ou até mesmo o ESP Block, que é o que tem sido mais utilizado, né? O ESP Block. Quando decidimos por colocar a bomba de infusão contínua, o fluxo ideal seria de 3 a 5 ml/hora. O bolus que o paciente pode fazer é de 3 a 4 ml no intervalo de 12 a 15 minutos. E o limite em 24 horas seria de 40 a 60 ml. A PCA, o catéter deve ser mantido até a retirada do dreno, né? Que é para diminuir o estímulo doloroso. Nos procedimentos de abdômen, nós podemos lançar mão tanto da PCA peridural como os bloqueios periféricos, o bloqueio do quadrado lombar e o transverso do abdômen. Quando optamos por
fazer a PCA peridural. A solução tem uma concentração semelhante à que é feita nos procedimentos de tórax. A RUP é 0,1% e o fentanil 4 microgramas por ml. A dose de infusão contínua também é semelhante. O recomendado é fazer de 2 a 4 ml hora. O bolus, que é recomendado que o paciente administre de 3 a 4 ml no intervalo de 12 a 15 minutos, que é o tempo mínimo, e com o limite máximo de 30 a 50 ml em 24 horas. Para os procedimentos de quadril, em que vamos lançar mão da PCA, o ideal é que seja feito o bloqueio duplo, inicialmente a RAC e uma peridural a seguir com a instalação do catéter para que possamos administrar a PCA. E o fluxo recomendado é de 3 a 4 ml hora. O ideal é que o paciente administre um bolus de 2 a 3 ml no intervalo de 12 a 15 minutos. E o limite máximo é de 25 a 45 ml. Também pode ser realizado para analgesia, o PENG block, junto com a raquianestesia. Para os procedimentos de joelho, no caso, as artroplastias total de joelho, né, onde será colocado prótese, podemos lançar mão também da PCA, junto com a raquianestesia, né? Pode ser feita a PCA peridural, que não é a mais utilizada no caso desse procedimento. A mais utilizada é a PCA em nervo femoral ou em canal dos adutores, e as doses recomendadas são de 4 a 6 ml hora, tanto quando é feita em nervo femoral como em canal dos adutores. O bolus recomendado é de 2 a 3 ml no intervalo de 12 a 15 minutos e o limite é de 20 a 40 ml. A solução recomendada é aquela que eu já falei anteriormente, né? Só de RUP. A RUP A02. Para os procedimentos de ombro, principalmente os procedimentos onde a cirurgia será aberta, podemos lançar mão da PCA por via do bloqueio de plexo, por via interescalênica, e o fluxo recomendado para infusão contínua é de 4 a 6 ml hora. O bolus recomendado é de 4 a 6 ml no intervalo de 12 a 15 minutos e o limite é de 20 a 40 ml. E eu gostaria que vocês ficassem atentos, porque isso aqui são apenas recomendações. Isso aqui não implica que vocês têm que usar um fluxo de 4 a 6 ml hora. O fluxo pode ser maior, pode ser menor, isso depende muito de cada paciente, né? Assim como o bolus, mas o limite será parecido para todos os pacientes. Quanto à avaliação dos pacientes sem uso de bomba de PCA, todos eles serão visitados pela nossa enfermeira Lígia, que irá nos passar o caso logo a seguir e nós vamos identificar o estado geral do paciente, né, a escala de dor daquele paciente, qual que é a característica da dor, quantas vezes ele acionou a bomba nas últimas 24 horas. Isso é muito importante para a gente ter uma noção se a infusão contínua está sendo efetiva, se a dose está sendo efetiva. Se o paciente aciona mais vezes a bomba, quer dizer muitas vezes que a infusão contínua não tem sido efetiva. A presença também de efeitos colaterais, se o paciente tem apresentado prurido
náusea e vômitos, hipotensão, e se teve alguma intercorrência nas últimas 24 horas. Tudo isso será passado pela Lígia, né? E depois, logo a seguir, nós também passaremos a visita nos nossos pacientes que estão com catéter. E todos esses pacientes, eles devem ser evoluídos no sistema, tanto no sistema nosso de controle, que é aquela folhinha em que nós identificamos qual foi a dose feita, qual é o pós-operatório e a evolução do sistema. Bom, pessoal, espero que tenha sido proveitosa a aula e qualquer sugestão vocês podem, já que não tivemos uma aula presencial, #saudades, deixei aqui um QR Code, vocês podem fazer algumas sugestões, é só escrever lá no formulário que está direto no QR Code. Aponta a câmera e vai direto no QR Code. Muito obrigada pela atenção. Beijo para todos.